Olá, vamos seguindo juntos hoje na 22ª lição que eu aprendi no livro de Gênesis. Nesse capítulo, nós vamos ver a conhecida história de quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse para ele o seu único filho, Isaque. Esse pedido foi a maior prova de fé que Abraão enfrentou. Por quê? Pensa comigo. A alma de Abraão começou a viver um conflito entre o amor pelo seu único filho e a obediência a Deus. Ele estranhou que Deus pedisse uma coisa que sempre havia repudiado entre os pagãos, que era o sacrifício de seres humanos. E outra coisa, Deus não lhe deu explicações sobre o motivo de estar fazendo esse pedido. E também, o pedido era totalmente contrário àquilo que Deus vinha falando com ele há 25 anos, de que somente por Isaque se formaria a nação escolhida. McLaren diz que parece que Deus estava contra Deus, a fé contra a fé e a promessa contra a ordem. Ocasionalmente, Deus faz isso. Ele nos prova para nos dar a oportunidade de demonstrar a nossa obediência e de nos fazer crescer espiritualmente. E antes de colocar Abraão diante dessa prova final, Deus já vinha moldando a fé dele lentamente, ano após ano. Esse teste apenas revelaria publicamente o trabalho de Deus no coração de Abraão. Deus havia pedido que Isaque fosse oferecido a ele em holocausto. O que era o holocausto? Era uma oferta em que o animal era primeiramente sacrificado, morto em sacrifício, e então o corpo era totalmente queimado diante do Senhor. E nós podemos imaginar que enquanto ele ia com Isaque numa viagem que durou 3 dias para o Monte Moriá, onde seria o sacrifício, seu coração estava cheio de perguntas e perguntas sem respostas. Então, a única solução era crer que, mesmo quando ele atravessasse o coração de Isaque com o cutelo e acendesse o fogo para que o corpo do seu filho fosse oferecido em sacrifício, Deus era poderoso para ressuscitar Isaque daquele montão de cinzas, conforme nós lemos em Hebreus 11:18. Abraão sabia que tudo era possível, mas era impossível que Deus quebrasse a sua promessa. Ele sabia que Deus não era um mentiroso. E um detalhe importante aqui é que até esse ponto da história bíblica nós não temos registro de ninguém que tenha sido ou que tivesse sido ressuscitado dos mortos. Então Abraão não tinha nenhum precedente para crer assim, além da promessa de Deus feita a Isaque. Mas ele sabia que Deus era capaz, ele sabia que Deus poderia fazer isso. E quando chegou ao pé do Monte Moriá, Abraão estava tão cheio de fé que disse aos seus servos que eles iriam subir para adorar a Deus e que depois, tanto ele como Isaque voltariam. E outro detalhe que não pode passar despercebido aqui é que nesse ponto da história, Isaque sabia de tudo e em nenhum momento se pronunciou contra ser sacrificado a Deus. O que nos lembra Jesus, que também enfrentou o sacrifício da cruz por nós, sem reclamar, morreu e ressuscitou ao 3º dia. Glória a Deus. E o que aconteceu depois nos mostra que Deus não quer que nós ofereçamos a Ele um corpo morto, mas sim um sacrifício vivo, santo e agradável, conforme nós lemos em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Na hora H, o anjo do Senhor, que era o Senhor Jesus, bradou do céu e disse: Abraão, não faça isso. Agora eu sei que você teme a Deus porque você não me negou o seu único filho. Tudo o que Deus queria era a rendição de Abraão. Queria que ele mostrasse que ele amava mais a Deus do que o seu próprio filho e as promessas que haviam sido feitas para ele. Veja que Deus não exige de nós algo que ele mesmo não esteja disposto a dar. A Bíblia diz em Romanos 8:32 que ele nos amou tanto que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Abraão teve sua fé grandemente recompensada. Com certeza, dali em diante, esse filho para ele foi mais precioso do que nunca. Da mesma forma, o que nós entregamos para Deus, Ele nos devolve muito mais enriquecido e especial do que antes.
Note que este não foi necessariamente um teste para produzir fé em Abraão, mas sim um teste para revelar a sua fé. A partir dali, ele teve uma visão muito mais ampla da pessoa de Deus e do seu plano para Isaac. Ele chamou aquele lugar de Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá. E se você está vivendo no seu Monte Moriá, tendo a sua fé provada de uma forma intensa, confie no Senhor. Ele continua sendo Jeová Jireh, o Deus que proveu o que é necessário na hora mais difícil da nossa vida. Apenas creia, apenas conserve firme a sua fé. Amém.